Então, automação web com VBA e Selenium. O que é VBA? O que é Selenium? Né? VBA é basicamente uma linguagem que está por trás do Excel, do Word, do PowerPoint, né? Do Office. Então, é for applications, para as aplicações. E o Selenium é uma ferramenta que interage com algumas linguagens de programações que vai facilitar a gente controlar o que acontece no browser, o que acontece no navegador da internet. Então, a gente vai utilizar essas duas ferramentas. Bom, primeiramente, quem sou eu? Sérgio. Sérgio Lara. Talvez muitos de vocês já me conhecem, talvez eu convidei vocês, né? Mas eu sou assistente de administração, eu trabalho na Secretaria Acadêmica do campus de Cacoal, da Universidade Federal de Rondônia. Então, vocês percebem aí que não tem nada de programação. Eu tenho formação em contabilidade, não é um programador, né? Mas eu aprendo resolvendo problemas, e alguns dos problemas que eu encontro, né, depende de computador, de programação, e às vezes, da forma convencional, eu descobri que toma muito tempo, né, acaba se tornando cansativo o trabalho da gente, às vezes é muito repetitivo, não é humano às vezes. Então, eu não sou programador, mas eu estou aqui para demonstrar um pouco para vocês que dá para a gente programar sem ser programador, profissional, vamos dizer assim, né? Assim como quando tem algumas oportunidades, eu costumo jogar uma pelada, eu costumo brincar de futebol, mas eu não sou jogador de futebol, né? Eu não sou um jogador profissional. Então, eu resolvo problemas com a programação. Mesmo assim, né, eu estou aqui por isso. Todos têm problemas, né? E hoje o mundo profissional está muito ligado à informática, muito, né, depende de informática praticamente para tudo. Para quem está na universidade, para quem está no mercado de trabalho, não tem como fugir dos computadores, né? Então, o número de programadores é insuficiente e fica muito restrito. Algumas ferramentas, algumas soluções acabam não sendo criadas, né? Aquelas mais específicas de um público mais restrito acabam não sendo criadas. E o que acontece é que as soluções acabam sendo a solução acaba sendo você fazer tudo manualmente, fazendo de forma mais trabalhosa. Então, eu acredito que a gente pode trabalhar muito com colaboração e aprendizado. Eu acredito que eu posso contribuir de alguma forma para aqueles que ainda não começaram, para começar, né? Então, feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, eu estou aqui para aprender com vocês, com aqueles que já sabem mais do que eu também, mas também com as perguntas, né? Porque às vezes as perguntas faz a gente pensar um pouco mais o porquê. Muitas vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Então, o que é automação web? Então, é uma execução, né, com eficiência em processos repetitivos. Ou seja, imagine um trabalho que você precise fazer, em que você precise fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, quase que infinitamente, né? Parece que não acaba mais. Passa o dia todo copiando dados de um lugar para o outro, mas não dá para você selecionar tudo e fazer tudo de uma vez. Você precisa fazer um a um. O que acontece é que a gente tem como executar isso com eficiência, de forma automatizada. Interação com o navegador. Então, mas como que isso acontece? Você não precisa colocar a mão, mas está lá o navegador, o Chrome, o Edge, o Firefox, enfim. E o botão é clicado, o campo é preenchido, né? Arrasta, faz o upload, tudo isso é possível. Então, dá para, inclusive, fazer a verificação da presença de elementos na estrutura HTML. Por exemplo, em reuniões do Google Meet, talvez vocês tenham passado por essa experiência também, de ter muitas reuniões do Google Meet durante a pandemia. No meu caso, por exemplo, eu tive o caso lá de ter que fazer aceite de novos entrantes, novas pessoas
nas reuniões do Google Meet, só que eram 4 reuniões ao mesmo tempo que eu precisava aceitar. Então, abria as 4 telas e precisava ficar clicando no aceita, né? Porém, manualmente isso dá um pouco de trabalho. E às vezes você pode até, né, deixar passar batido, talvez. Então, criei um robozinho que aceitava lá o mais rápido possível. Não ia nem um segundo, já estava clicando no aceite, entendeu? Então, ele não ficava clicando o tempo todo, não. Ele só clicava quando aparecesse. Se aparecer o elemento, ele clica. Se não aparecer, ele fica aguardando, ok? Então, essa é a ideia, né? E é possível fazer, inclusive, a manipulação de elementos. Como? O que seria a manipulação de elementos? Por exemplo, aqui em cima, no meu navegador, na guia aqui, ó, tem a automação web com VBA e Selenium /Gamma, que é o site que eu estou utilizando para fazer a apresentação. Eu posso criar um script que altere aquele texto que está ali. Eu poderia não só mudar o nome do slide, o nome da apresentação, mas eu poderia mudar, entrar lá no Google e alterar, por exemplo, o que aparece lá em cima do Google. Ou eu poderia mudar a cara do Google, parecer outra coisa, excluir alguns elementos. É possível fazer essas edições com o Selenium de forma até razoavelmente fácil, tá? E isso não é um hacker, não é um problema. Não estou fazendo nada com o servidor do site. Estou fazendo com a minha versão que eu baixei para o meu computador e estou brincando, como se eu baixasse uma imagem e estivesse brincando ali no Paint, fazendo um risco para lá, um risco para cá, um triângulo, um quadrado, um círculo, ok? Então, não muda lá, nada lá no servidor. Então, é possível fazer essas manipulações. E os objetivos de hoje, né? Então, fazer você acreditar que é bom e possível. Então, um peixinho aí, né? Eu procurei no Google lá um, um, um tambaqui e eu achei essa imagem interessante. Me deu água na boca quando eu vi, né? E aí eu fiquei pensando, será que aquela história não deu peixe, ensine a pescar? Será que funciona mesmo? Será que dá certo? Muitas vezes a gente fala a questão do merecimento, né? Meritocracia, questão de você estar incentivando a pessoa a ficar na mesma situação ou você está incentivando ela a crescer. Então, muito se fala, não deu peixe, ensina a pescar. Mas eu fiquei pensando, mas se acaso a gente ensina a pescar, mas a pessoa não gosta de peixe ou ela nunca comeu peixe, talvez ela ache que peixe é sardinha. Vai lá no mercado e compra sardinha, que lá é peixe, né? Então, agora eu vou te ensinar a pescar. Você vai arrancar a minhoca, vamos dizer. Você vai pegar um solzão quente, vai lá, vai pescar, não sei. E no final das contas, você vai comer a sardinha. Na verdade, eu como sardinha, não tem nada contra sardinha. Mas não se compara com um tambaqui assado, bem gostoso, né? Então, às vezes a pessoa pode achar que não vale a pena aquele esforço. Ela pode achar que é um esforço muito grande para pouco resultado. Então ela acaba não quer aprender a pescar, ou ela pode até ver alguma coisa, é assim que se pesca, mas ela não vai lá no rio pescar, porque no final das contas, para comer sardinha, eu vou lá no mercado e compro. Alguém tem uma sardinha para me vender, entendeu? Então, às vezes, o que a gente pode encontrar na pescaria é muito mais do que o peixe que a pessoa já conhece, entendeu? Então, dá para criar soluções que a gente não imagina. A partir do momento que você vai conhecendo, vai explorando, então acaba ampliando os horizontes. E aí traz novas possibilidades. Então, a ideia é essa, né? Não só não só dar o peixe e não só ensinar a pescar, mas trazer um pouco do peixe,
né, para vocês experimentarem, ver como que se dá, como é que é o gosto disso, como é que funciona. Trazer um pouco dos instrumentos, das ferramentas, né, que a gente vai, no caso, instalar aí o Selenium, e também atualizar o Selenium, que são barreiras que às vezes algumas pessoas encontram, algumas dificuldades, e aquelas pessoas que desistem na primeira dificuldade, geralmente acabam desistindo nesse ponto, que é a questão do primeiro uso, né, de instalação e utilização. E aí a gente vai desenvolver aqui um exemplo prático. Então vamos seguir. Então, por que VBA? O pessoal que já programa, que já tem, né, conhece aí Python, JavaScript, provavelmente se questiona, pode estar se questionando. Por que o cara está propondo VBA, não Python, né? Porque ele não dá uma proposta, não é JavaScript ou outra linguagem, né, de sua preferência. O meu foco em utilizar VBA, primeiramente porque eu comecei utilizando VBA, que foi um vídeo que eu encontrei lá, que resolveu o meu problema, e achei muito útil, né? Primeiramente, é isso. E depois acabei aprendendo um pouco de Python, um pouco de JavaScript, e eu uso em algumas soluções, mas com VBA, porque eu acho muito mais próximo do público em geral, das pessoas que não programam. E aí tem aquela questão, a pessoa estudou, se preparou anteriormente, ela está se preparando para o mercado, sim ou não, e a gente tem perspectivas de que o mercado de trabalho para a área de programação é muito amplo, né? Então, como que a gente pode se preparar para isso? Não só os programadores precisam saber, mas a gente precisa saber resolver problemas. Então, usando o VBA, eu vi a possibilidade de atingir um público muito maior. Por quê? O Office tem mais de 1 bilhão de pessoas, né, que usam o Office. E é muito fácil a questão de você estar visualizando os dados ali, de organizar os dados numa forma tabular, e esses usuários já têm essa experiência, né, de colocar os dados em linhas e colunas. Essa noção que já tem do uso do Excel facilita muito o aprendizado. Então, essa manipulação vai ser feita usando o VBA. E por que usar Selenium? Selenium é uma ferramenta poderosíssima, né? Ela tem compatibilidade com os principais navegadores de internet. Ela permite uma automação web rápida, completa e interativa. Então, ela vai fazer automação com o Chrome, com o Firefox, com o Edge e com diversos outros navegadores, tá? E você pode fazer isso de forma muito rápida. É uma capacidade de robô, né? Então, a gente vai poder ver um pouco disso. Existe essa possibilidade de automatizar milhares. Enfim, é uma ferramenta recomendada pela W3C, que é o órgão que normatiza, que regula os padrões da internet. O Selenium ele também oferece tanto o Selenium IDE, que é uma extensão que facilita a gravação. Para usuários iniciais, o Selenium IDE é muito interessante. Por quê? Ele possibilita gravar. Então, você clica em um elemento, ele escreve um texto lá, ó, clicou nesse lugar. Você escreve um texto, ele registra, escreveu esse texto. Você abre uma janela ou abre outra, aumenta, diminui, arrasta, rola o botãozinho do scroll, né? O scroll, ele roda o botãozinho do mouse, ele registra tudo isso, entendeu? E tem também o Selenium WebDriver, que é o que a gente usa que usa com linguagem de programação, né? O pessoal usa com Python, usa com JavaScript, com outras linguagens, e eu uso ainda mais com VBA, por essa facilidade que eu falei no slide anterior. Então,
é basicamente isso. Então, a gente tem aqui embaixo o Excel, né, com a linguagem do VBA, e ele manda comandos para o Selenium interpreta isso e manda esses comandos para o navegador. Então, se eu quero abrir o site, eu mando o comando, abre o site, ele vai abrir o site. Ele vai mandar para o navegador e vai abrir o site. Se eu dou o comando, agora digita esse tal texto em tal campo, ele vai preencher, entendeu? É mais ou menos essa a ideia. Então, a gente vai partir agora um pouco mais para um pouco mais mão na massa. Então, instalação do Selenium. Então, Selenium, o que é Selenium, né? O Selenium existe uma derivação dele. Então, o Selenium para Java, Python, C Sharp, Ruby, JavaScript e Kotlin, ele está neste link, que é o oficial, vamos dizer assim. E o Selenium para o Visual Basic, ele foi desenvolvido por uma pessoa que fez um trabalho maravilhoso para a gente que utiliza essa linguagem, né? Então, esse processo, ele é feito só uma vez, e eu vou demonstrar para vocês a instalação do Selenium para o Visual Basic, que é o Selenium Basic, tá? Selenium Basic. Então, eu não vou demonstrar nada aqui com Java, Python, C Sharp, Ruby, JavaScript e Kotlin, então não vou instalar o Selenium, que o pessoal da programação já está mais acostumado. Não vou abrir o Visual Studio, não vou abrir ambientes de programação deste tipo. Vou ficar no Excel e vou utilizar o Selenium Basic, ok? Então, vou clicar aqui no link e vou demonstrar para vocês o procedimento para a instalação do Selenium Basic. Então, eu vou colocar aqui Selenium Basic, numa busca do Google mesmo, né? Então, o primeiro resultado já é o Selenium Basic do GitHub, do Florent BR. Aqui eu vou em Release Page e aqui eu vou fazer um download do Selenium Basic, tá? Vamos ver se já fez um download. Na verdade, eu já tinha feito um download aqui anterior, e aí eu vou executar ele, tá? Para mostrar os procedimentos para vocês. Então, 2 cliques aqui no Selenium Basic, Next, eu aceito, né? Se vocês lerem aí, por favor, aceitem se estiverem de acordo. E Next, Install. Ele vai rodar e finalizou. Quando finalizar, o Selenium Basic está instalado. E a gente já poderia utilizá-lo. Porém, como vocês podem perceber, a última atualização do Selenium Basic foi em março de 2016. Então, ele vem com o WebDriver desatualizado. Mas o que é o WebDriver, né? Eu vou falar um pouco disso para vocês logo em seguida. Então, basicamente, a gente fez a instalação do Selenium Basic. E esse procedimento deve ser feito apenas uma vez. Estou demonstrando aqui para vocês, mas vocês não vão fazer isso toda vez que for utilizar o Selenium, não, tá? Então, fez a primeira vez, segue adiante. Aí, se você faz a instalação do Selenium Basic e vai tentar utilizá-lo logo em seguida, vai dar um erro, tá? Ele dá um erro e às vezes esse erro pode confundir, você pode não achar a resposta para o problema muito fácil. E aí você precisa atualizar o Chrome Driver. Para saber a versão do navegador, eu venho aqui nos 3 pontinhos, ajuda o Chrome. Aqui, ó, ele está atualizando o Chrome agora, entendeu? Então, de vez em quando ele faz essa atualização. E com essa atualização, o Chrome Driver, se ele muda uma versão das numerações iniciais ali,
ele deixa de funcionar, então precisa atualizar. Então, essa atualização aí automática, ela facilita um pouco. Muitos usuários, quando não têm muita experiência com programação, não usam ferramentas um pouco diferentes, primeiro uso tem a dificuldade, esse erro aí, erro em tempo de execução, uns códigos meio louco, erro de automação. E a solução para esse problema está na instalação do Microsoft.NET Framework 3.5, tá? Aqueles que ainda não usaram e forem começar a usar a partir de agora, pode ter esse problema e aí, nesse link, vocês conseguem instalar o Microsoft.NET Framework 3.5, que vai resolver esse problema aí. A gente pode ir para um pouco de código, né? Eu vou abrir aqui uma planilha e aí eu mostro para vocês. Tá, essa planilha eu preparei ontem, especialmente para hoje, tá? Não é exatamente uma rotina que eu faça, que a gente utilize. Tentando seguir a dica do usuário lá que usa o codinome Senhor da Busca, tentei fazer algo um pouco mais... apenas uma parte para a gente poder raciocinar como funciona, tá? Então, aqui no Excel, eu vou dar um Alt F11, e aí ele vai abrir o Visual Basic Editor. Tá um pouco pequeno para vocês, eu acho, né? Deixa eu ver se eu consigo exibir um pouco maior aqui. Tá, eu não achei onde é a opção de exibir maior. Se alguém tiver uma dica aí, pode me dizer. Mas eu vou tentar usar um outro recurso aqui. Tá, abri um zoom. Então, não é nesse código, é no módulo 1. Senão a gente tira, então, aqui, a lógica do procedimento baixa o processo rápido. Então, quando alguém enviar um processo para o SEI, eu quero saber o mais rápido possível que chegou um processo, que está lá em vermelho, né? Então, eu quero que ele me avise e que ele baixe esse PDF desse processo para a minha máquina, tá? É só uma situação hipotética, lógico que isso provavelmente não vai se aplicar na situação da vida de vocês aí, mas é algo que todos acho que podem visualizar. Então, eu preciso ficar monitorando se tem aquele processo que está com uma linhazinha vermelha lá. Então, se acaso eu não tenho um robô que faça isso, eu preciso toda hora ficar lá olhando. Enquanto se está com ele aberto e ele chega um processo novo, se você não tiver atualizado, ele não mostra ele. Então, você precisa ficar atualizando, né? Atualiza e vê se tem uma linha em vermelho. Se tiver, você vai baixar aquele processo. Então, é esse o procedimento que a gente está imitando aqui. Então, nessa linha aqui, a gente abre o SEI, né? Nessa linha aqui, é só uma mensagem para preencher o usuário e senha, para não ter que isso ser imputado no sistema. Então, o usuário pode colocar isso lá no site, tá? No navegador, que vai ser aberto. Eu vou executando aqui para mostrar para vocês. Eu vou executar linha a linha, tá? Então, com a tecla F8, eu vou executar aqui. Vai abrir uma aba aqui. Deixa eu usar lado a lado para vocês poderem visualizar um pouco, conforme a gente vai executando.
Ao executar essa linha, ele dá a mensagem, insira usuário e senha no site, depois clica em OK. Então, o usuário precisa abrir lá e preencher usuário e senha. Eu vou só colocar aqui escondidinho. Agora eu vou dar um OK. Já preenchi o usuário e senha lá, escondido, tá? E vou dar um OK aqui, ele vai fazer o login. Ele vai clicar no acessar. Eu vou, quando apertar F8, ele vai acessar. Agora eu vou voltar aqui. Tá? Temos alguns processos no nosso ambiente, só tem um em vermelho, tá? Minha chefe está aqui do lado, ela que faz esse procedimento de abrir os processos que estão em vermelho. Quando eu executar... Ah, tá. É quem abriu no outro ambiente aqui, já sei. Tá, eu tenho 2 ambientes disponíveis e agora já aqui. Nesse não tem nenhum processo em vermelho, tá? Então não tem um processo não lido. Então eu preciso fazer essa verificação. Se tem, se não tem, e eu preciso resolver isso o mais rápido possível. Então ele vai ficar fazendo esse looping. Então essa linha aqui, Drive Execute Script, ele vai executar um script JavaScript. Que é basicamente transformar esse botão do sair do sistema. Quando eu clicar nesse botão do sair do sistema, ele vai alterar, porque eu quero ter um ponto de interrupção, não quero mais, eu quero encerrar o expediente, ir embora, e aí eu quero que ele defina que no momento que eu clicar ali, é para ele sair e fechar toda a aplicação. Até eu clicar ali, ele vai continuar rodando infinitamente, tá? Então, essa linha vai fazer essa mudança. Deixa eu aumentar aqui só para vocês visualizarem. Então, ele pega o botãozinho do infra sair sistema, e aí ele adiciona um evento aqui para o clique, ele vai transformar vai criar o botão desligar, ponto name, sair, ele vai criar esse nome. E quando eu clicar, então ele vai transformar nesse nome, tá? Então, aqui eu faço essa transformação, aí depois eu conto quantas vezes tem esse botão sair. Se eu não cliquei nele, está em 0. E se eu clicar, ele vai transformar em 1. Enquanto ele for 0, ele vai ficar rodando todo esse procedimento aqui. Até aqui. Ele vai... Tá? E aí, quando eu clicar, ele vai sair. Então... Aqui, eu preciso contar o número de processos não lidos, quantos que estão em vermelho. Os que estão em vermelho têm a classe processo não visualizado, tá? Então, vou dar um F8 e ele vai dar 0. Beleza, realmente, não tem nenhum vermelho. Então, ele vai ficar repetindo agora esse espaço aqui, enquanto for 0. Enquanto não tiver nenhum processo vermelho ali, ele vai repetir. Então, o que ele vai repetir? Ele vai fazer uma espera, 5 segundos. Aí eu dei um F8 ali, ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Terminou os 5 segundos, aí ele vai vir para o refresh. Refresh vai atualizar aquela página lá. Vou dar um F8, ele atualizou a página do save. Por quê? Se acaso tivesse chegado um processo novo, ele apareceria agora, depois de atualizar. Aí, depois de atualizar, ele espera 1 segundo, e aí ele executa um novo script. Nesse novo script, ele precisa fazer novamente a atualização do botão sair do sistema ali. Porque se acaso eu quiser sair nesse momento, depois da atualização ele já não está mais com aquele event listener lá. Então ele não sabe, se eu clicar lá é para ele encerrar a aplicação, tá? Então executa novamente e espera mais 5 segundos. É só para dar um tempo mesmo, para muito rápido e não seria interessante, tá? Esse tempo você poderia variar conforme necessidade, né? Aí ele conta novamente quantos processos não lidos. Continua sendo 0. Então, ali o número de sair, né? Se tem o botão sair, porque se tiver o botão sair, ele precisa finalizar. Mas como não cliquei, então não tem, então ele não vai finalizar. Então, aqui a gente percorreu ele uma vez. Então, eu vou dar um F5 aqui, e aí daqui a pouco eu vou interromper, por exemplo. Vou dar um F5 e ele vai ficar rodando. O F5 ele executa em sequência.
Então, a cada 10 segundos, ele vai atualizar o save, tá? E aí, quando ele atualizar, ele pode encontrar um processo não recebido. Eu vou interromper agora, apertei a tecla ESC, vou interromper, vou depurar, ele está aqui, está rodando aqui. Agora eu vou colocar com a tecla F9, eu vou interromper aqui, porque quando ele sair daqui, eu quero que ele pare aqui, eu não quero que ele continue executando direto, tá? E aí eu vou abrir um outro... E vou mandar um processo do ambiente que eu tenho acesso para esse ambiente aqui, de forma que vai aparecer um processo não lido ali, tá bom? Tá. Antes de enviar o processo, eu vou deixar ele rodando. Então, como simular como se a gente estivesse usando para valer mesmo. Então, o F5, ele está rodando lá, beleza? E agora eu vou mandar um processo para esse ambiente, só para ele aparecer um processo novo lá e vocês verem o que vai acontecer. Eu vou colocar maximizado aqui para ficar mais visualizado. Então, ele vai identificar e vai fazer o registro na planilha do qual é o processo e já vai fazer o download, tá? Essa é a ideia do código, tá? Então, eu vou enviar lá o processo. Apareceu o processo. Aí ele vai rodar, ele tem que estar rodando ali uns 10 segundos. Quando chegar, ele provavelmente deu um erro. Não é que ele deu um erro. Ele identificou que realmente tem um processo e saiu daquele looping, né? E parou onde eu marquei que era para ele parar. Então, quando ele saiu desse looping, porque encontrou o processo não lido, então agora ele vai continuar as próximas etapas, que é, primeiro, pegar o nome do processo. Então, ele vai pegar esse texto que está aqui em vermelho, tá? F8, pegou o nome do processo. Eu passando o mouse aqui, dá para visualizar um pouco o número do processo ali, tá? Passando o mouse, ele aparece. Agora, no número do processo, vem dados do processo. Então, ele vai pegar as informações que ficam ali. Quando a gente passa o mouse, aparece aquelas informações ali, tá? Então, dados do processo, ele pegou um texto que, vamos dizer assim, meio sujo ainda, porque tudo que está ali dentro do infra-tooltip ali, que é exibido. E aí eu quero pegar o tipo do processo. O tipo do processo, ele pega desses dados do processo e vai quebrar por aspas simples. Ele vai pegar o quarto campo, porque aqui está 3, na verdade, ele começa com 0. Então, 0, 1, 2, 3. O 3, na verdade, é o quarto campo quebrando por aspas simples. Então, F8, o tipo do processo, acadêmico, consolidação individual, que é a informação que consta ali na parte superior. Em seguida, ele vai pegar a especificação, relação de aluno desistentes, que é a parte que fica ali na informação inferior, beleza? E aí eu quero anotar isso na planilha, que eu acho que é uma das vantagens da gente estar usando o Excel. A gente consegue fazer isso de forma muito rápida, sem muita programação, para soluções que às vezes você vai usar. Aí tem coisa que de 50 a 100 eu já estou usando. Abaixo de 50 tem coisa que eu faço manual. Depende da complexidade do desenvolvimento daquela solução, né? Mas já desenvolvi coisas assim, de 10 até 50, eu já desenvolvi algumas também. Então, tanto para coisas que se repetem muito no mesmo dia, coisas que se repetem todos os dias, e coisas que, né? Mas é muita repetição. Então, estou direto criando pequenas soluções para algumas coisas. Então, para a coluna A, eu vou pegar o número de linhas, que no caso no Excel, aqui nessa versão tem 1048576 linhas. Aí eu vou mandar setinha para cima, em XLUp,
E aí ele vai chegar na última que foi usada, na última linha que foi usada, e vou descer uma linha para baixo. E aí eu vou colocar o nome do processo lá dentro. Então, vamos abrir aqui para visualizar. Ele colocou aqui o número do processo. E agora ele vai fazer na coluna B o mesmo procedimento para colocar o tipo do processo. Ele colocou lá o tipo do processo. E agora ele vai colocar na coluna C a especificação. Colocou lá a especificação. Beleza. Então, na verdade, essa linha aqui nem precisa. Isso provavelmente sobrou na minha última escrita, quando eu estava fazendo e eu nem percebi, tá? Eu clicar no processo para acesso às opções dele, né? Então, como que ele vai clicar aqui nesse processo? Vou dar um F8, então é driver ponto fim de elemento by link test, ele é um link que tem o número do processo. Então, ele vai clicar, abriu. Agora, eu coloquei esse código aí para ele deixar a tela maximizada, e aí aqui é uma das grandes dificuldades de automação no C, a questão dos frames, tá? Eu vou fazer um desenhozinho aqui para simular mais ou menos como é que é os frames, tá? Os frames são quadros. Eu costumo comparar, tipo assim, existe uma casa, e nessa casa existem os cômodos. Uma sala, um quarto, uma cozinha, outro quarto, um banheiro, né? Então, você chegou na casa. Mas para você ver o que acontece, ter acesso ao que acontece no quarto, você precisa pedir licença e entrar no quarto, entendeu? Então, é como se o SEI tivesse esses cômodos. E aí a gente vai fazer mais ou menos um desenho do que, como funciona. Aqui, ele tem um frame, tá? E aqui, ele tem outro frame. Então, esse daqui é o 0 e esse daqui é o 1, beleza? Então, a gente precisa acessar o frame 1. Acessou o frame 1, então agora ele vai, tudo que ele trabalhar, ele vai estar procurando dentro dessa região aqui, tá? Então, ele vai clicar num elemento que tem um CSS, que é uma imagem. Essa imagem, né, como eu já falei para vocês, ele quer fazer o download. Então, ele vai clicar nessa imagem aqui. Em outras ocasiões, eu posso explicar como identificar esses elementos, tá? Hoje, eu acho que, para a gente fluir um pouco melhor, a gente não precisa fazer isso. Então, ele vai clicar no PDF. Vou diminuir aqui. Ele precisa estar no tamanho que seja aplicado, que esteja sendo exibido. Então, clicou. Agora ele vai esperar um segundo. Essa espera aqui é por segurança, né? Talvez ela nem fosse necessária, para que o próximo elemento ele esteja disponível. E aqui ele tem o botão gerar. Então ele vai clicar nesse gerar aqui agora. Clicou no gerar e ele está fazendo o download. Fez um download do nome padrão do processo, né? Mas só que eu não quero que ele fique com aquele nome padrão, eu quero alterar aquele nome. Então, eu sei o número do processo, só que o número do processo tem esse ponto, essa barra e esse traço. E no arquivo que foi feito um download, só tem underline, né? Então, aqui eu faço a substituição da barra pelo underline e do traço pelo underline, tá? Então, essa substituição só está numa variável, nome arquivo. Ela não está alterando no arquivo lá ainda, tá? Então, o nome do arquivo ele vai ser o número do processo substituindo essas opções aí. E aí, eu quero que no nome do arquivo também tenha a data de hoje, a data que eu baixei o processo. Eu uso isso porque a gente costuma baixar o processo e colocar no outro sistema. E nesse outro sistema a gente precisa colocar a data daquela atualização, tá? Então, eu pego a data e
E aí eu substituo a barra pelo traço, porque o nome do arquivo não aceita barra, tá? Então, F8, aí ele fez essa substituição, eu tenho um nome arquivo e uma data aqui. Espera mais 5 segundos, nem precisava, mas só para, no caso, concluir o download lá, tá? E essa linha aqui, o user environ e o user profile, para definir o usuário do Windows automaticamente. Porque aqui na instituição eu tenho um usuário. Quando eu estou rodando no meu computador, eu tenho outro usuário. Então, se eu não utilizasse essa variável, ele causaria erro se eu usasse esse mesmo código em computadores diferentes. Aí, então, eu tenho a pasta downloads, e essa variável, né, que tem o usuário, e barra downloads. Então, o arquivo foi lá para downloads. Beleza. Agora, então, eu tenho o caminho do arquivo. Pasta downloads. Aí tem o say underline, que foi gerado no caminho do arquivo. E aí eu quero que ele conste a especificação e o atualizado e a data. O caminho do arquivo após a mudança do nome, tá? Então, eu preciso verificar se já tem algum arquivo com esse nome. Se eu já tivesse baixado esse mesmo processo hoje, provavelmente ele teria, né? Já teria esse arquivo lá. Se acaso tiver, aí ele excluiria, ele ia deletar esse arquivo, porque ele não ia aceitar um arquivo com o mesmo nome se eu já tivesse baixado ele hoje. Bom, então eu tenho PDF downloads, então eu uso essa variável, eu uso usuário, download, C, underline, nome do arquivo, PDF. Então, esse aqui é o caminho do arquivo que está realmente lá. Ele verifica, né, se ele está lá, e estando, então, ele vai esperar mais 5 segundos, e aqui ele vai renomear, ele vai pegar o arquivo que está lá com o nome de acordo com o que foi baixado do SEI, e vai passar para o caminho o nome que eu passei, com a especificação e o atualizado e a data. Na verdade, eu acho que eu comentei aqui, essa parte aqui não era para ter comentado, não. Ela está pegando e tirando os 2 pontos. Onde tiver 2 pontos, ela elimina esses 2 pontos, tá? Porque se tiver os 2 pontos, ele vai causar um erro lá na frente. Nesse caso, os 2 pontos, então não é um problema. Então, segue. Agora ele já renomeou o arquivo. Tá aqui, ó. Ele já renomeou. E o arquivo que estava o nome renomeou automaticamente. Agora que eu quero fazer uma ação fora do frame, já fez um download, eu quero voltar, né? Quero clicar nessas barrinhas aqui, voltar para aquela tela inicial. Então, eu preciso sair do frame. Então, o procedimento para sair do frame é o driver.switch to default content. Então, ele sai de dentro do frame e volta para o início, para a página, o site como no começo, tá? Sem estar dentro dos cômodos, vamos dizer, volta para de onde ela entrou. Quando ele voltou, então eu quero que ele clique nessa imagem aqui. Então ele vai fazer esse clique aqui. Clicou e voltou para a tela. Aqui, essa linha, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tá? Eu coloquei aqui uma linha para o Excel poder falar. Por quê? Se eu não estiver olhando para o computador, não estiver na máquina, até agora eu não saberia que ele fez isso tudo, né? Ou se eu tiver, eu posso estar usando um outro navegador, outro, né? Outra parte no computador, não saberia que ele tinha feito tudo isso. Que tinha um processo que tinha sido baixado, que tinha sido renomeado, que precisa instalar um processo, que precisa dar um encaminhamento. Então, eu coloquei essa linha aqui para ele falar o processo, aí o nome da especificação do processo foi recebido. Então, executando essa linha que eu acho que para você não vai executar, mas ele
ele fala, no caso, o Excel fala. O processo de relação de alunos existentes foi recebido. E aí ele volta para novamente. Enquanto não clicar em sair, ele começa tudo de novo. Então ele fez o download, voltou para essa tela e vai continuar procurando um processo que esteja ali em vermelho. Eu vou dar um F5 e com esse F5 ele vai ficar procurando, atualiza, procura, e não encontrando, ele continua no loop, né? Continua buscando. E na hora que ele encontrar, ele entra e faz o download, ou se não ele encontrar, até o final do dia, vamos encerrar o expediente. Eu quero sair. Eu vou clicar no sair do sistema, e aí ele pode demorar até 10 segundos para fechar. E aí ele fechou. Então, isso poderia acontecer com todos os processos do dia, né? E aí você teria o controle aqui de todos os processos que teriam sido recebidos nesse ambiente, nesse dia. Tá? Eu vou interromper a coisa aqui, e aí... Aliás, vou deixar até aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta que seja relacionada, eu posso mostrar ali já. Deixa eu ver se eu consigo identificar alguma pergunta aqui. O senhor da busca disse que ele pensa da mesma forma. Eu já percebi nos comentários do grupo, realmente a gente tem um pensamento parecido nesse sentido, né? Alguém perguntou se o Meet está sendo gravado. Eu não tenho certeza, uma colega nossa disse que ia tentar deixar gravando, tá? Não sei se ela conseguiu. O Thiago Miranda disse aí o caminho para eu conseguir deixar um pouco maior as letras, né, para vocês visualizarem melhor, mas já foi. Desculpem por não ter visto. Ele navega entre as demais inboxes que você tem acesso. Esse inbox, eu não sei se eu entendi. Se for, por exemplo, eu chamo aqui de ambiente SEI, né? Eu trabalho na Secretaria Acadêmica, então eu tenho o ambiente da Secretaria Acadêmica. Mas eu trabalho em uma outra comissão que tem um ambiente também. Então, eu posso ir lá e clicar nesse outro ambiente e escolher esse outro ambiente, já vai aparecer os processos entre todos. Tanto dá para fazer isso numa mesma guia do navegador, como você pode ter 2, 3, 4, 5 guias abertas e fazer a busca sem ficar alternando elas. Então, você tem 1, 2, 3 e você procura nas 3. Espero que, se eu entendi esse inbox aí, né, mas eu acho que dá para fazer uma analogia, se acaso não foi isso. O Anthony Luiz desenvolveu um leitor de PDF. Caso tenha tempo e curiosidade, eu posso mostrar aqui como fiz. Eu acho bacana, Luiz. Interessante. Leitura de PDF eu tenho feito aqui para alguns casos usando o Google Drive. Eu coloco o arquivo dentro do Google Drive e aí o Google Drive ele transforma aquele PDF ele faz uma leitura em HTML. E aí com o Selenium eu consigo pegar as informações. Isso funciona bem para arquivos que têm padronização, né? Então, por exemplo, aqui a gente emite um histórico do aluno e a gente precisa verificar as pendências que tem. Por exemplo, se todas as disciplinas têm o nome do professor, se ele fez o ENAD ou não, se tem disciplinas pendentes, para poder indicar que ele está apto a colar grau ou não. Então, a gente faz essa verificação. E aí o Rogério disse que é isso mesmo. Beleza. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, pode falar aí. E, assim, eu sei que tem bastante coisa que a gente pode usar e aprender um pouco mais, principalmente como identificar esses elementos, né? Mas isso, eu acho que não seria algo útil, muito útil para hoje. Hoje seria um passo inicial. E, embora a gente tenha feito aqui só com uma linha, isso poderia ser com procedimentos aí tendendo ao infinito. Sérgio, deixa eu só comentar uma coisa. Vamos comparar as soluções que mostramos aqui. Bom que você já abriu o código. Então, gente, qual que é a vantagem do Selenium? Qual que é a vantagem de usar um RPA um pouco mais estruturado?
Então, o Sérgio mostrou que tudo é feito no código. Essa é uma desvantagem porque tem um nível de dificuldade um pouco maior, né? Só que a liberdade de fazer as coisas é muito maior no Selenium. Você pode fazer o que você quiser. Verdade. É você que está no controle. A facilidade do Power Automate, ela é limitada pelo que ele oferece. Então, eu só vou passar por cima da sua apresentação rapidinho, Sérgio. Fique à vontade. Você vai compartilhar? Isso. Beleza. Então, por exemplo, lá o Sérgio mostrou entrar no SEI, como é que foi todo o código. Como que a gente entra no SEI aqui no Power Automate? Eu clico aqui em automação navegador e eu clico em iniciar um novo Chrome. Então, iniciei um novo Chrome com sei.mg.rov.br, salvei. Se eu executar isso, ele já abre. Então, é uma simplicidade para fazer as coisas. Só que é isso. As únicas coisas que eu consigo fazer estão aqui. Se eu quiser fazer algo além disso, eu tenho que entrar no código JavaScript, entrar em código Python, que é muito mais complexo que um Selenium bem mais simples. Tá? E além disso, uma vantagem do Selenium é que tudo que ele faz é por fora da interface. Então, você pode deixar isso aí rodando e ele vai ficar rodando e você pode trabalhar, né, Sérgio? Você pode fazer o que você quiser. Eu faço isso. O Power Automate, ele tem duas formas de interagir com o navegador. Se eu clico aqui em clicar em um link, pressionar um botão. Não, pressionar um botão não, clicar em um link. Ele pergunta para mim, você quer enviar um clique físico ou não? Ou seja, ele movimenta o meu mouse e clica. Então eu não posso trabalhar enquanto eu estou fazendo, quando o fluxo desse está rodando. Uhum. E o Power Automate às vezes trava quando ele não manda clique físico. Então a maior parte dos meus fluxos eu não consigo trabalhar enquanto eles estão rodando. Então tem vantagens e desvantagens. A maior vantagem do Power Automate é a simplicidade de aprendizado, mas a maior vantagem do Selenium é a liberdade de desenvolvimento. Então acho que pesa as duas medidas para ver o que vocês querem, o que vocês têm de interesse de desenvolver mais. É isso aí. Também tem vantagem e desvantagem, né, Luiz? Porque tem um pessoal aí que gosta de fazer algumas coisas que o cara que criou o site ele não queria que fosse feito. Então, o clique físico vai possibilitar imitar mais o humano do que ele está fazendo ali, indicando para o navegador. Aí, sabe aquele elemento ali? Eu quero clicar nele. E já o clique físico, ele está levando o mouse lá e clicando. Então, como é que ele vai saber que realmente não foi uma pessoa com a mão que levou o mouse lá e clicou? Isso. É isso. O Power Automate ele não trava tanto quando ele está imitando um ser humano. Quando ele não tá imitando o ser humano, é um pouquinho mais complexo, aí fica mais difícil mesmo. Tiago, pode falar. Então, Luiz, eu fiquei com uma dúvida aí na sua apresentação. Ali no início, você falou que utilizou o Power Apps, né, para o pessoal ali utilizar essas automações. Essas automações que você disponibiliza são essas que você monta aí pelo Power Automate, né? Tipo essa que você mostrou agora? Uhum. Então são essas mais... Não? Não. Vou apresentar. É porque... abri um monte de aba aqui, vocês vão ver minhas abas abertas. Então, Thiago, tem dois Power Automates. O Power Automate Desktop, que é esse Power Automate RPA, que é repetição de processos. E o Power Automate Navegador, que é um integrado nos sistemas. Então, quando eu faço um app aqui no Power Apps, quando eu venho aqui na aba Power Automate, eu consigo conectar aos fluxos que eu fiz no Power Automate Navegador. Não é RPA. Tem essa diferença. Então, quais são esses fluxos aqui? Aqui é o que eu mostrei, esse de DDO. Então, o Power Automate ele manda as variáveis e ele faz uma coisa por fora. É automático, tanto que ele gasta 2 segundos, eu acho. A execução dele é 2 segundos. Não precisa estar nada aberto, é em nuvem. Tudo está rolando enquanto... eu nem preciso estar com nenhum computador ligado, nada, nenhum sistema ligado. Os RPA, esses Power Automate aqui do desktop, tem que estar com o computador ligado, tem que apertar o play. Inclusive, a versão gratuita, você não pode fazer agendamento de fluxos para serem executados. Só que a gente usa muito eles porque nós temos muitos sistemas arcaicos aqui em Minas, né? O sistema de tela preta, CIAF,
enfim, que eu acho que todo mundo tem, que ele é muito bom para automatizar. Muito bom. Entendeu? Entendi. Mas é isso. É como eu falei. Se quiserem expandir um pouco nessa discussão do Power Apps Power Automate, eu não acho que vale aqui, porque não é muito sobre o SEI. Aí é sobre outras coisas que a gente pode conversar quem tem curiosidade. Sobre o SEI, é o que eu mostrei. Beleza. Diga, Rogério. Não, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar as iniciativas aí tua, Luigi, e do colega Sérgio também. Acredito que vendo a apresentação, a gente vai criando, vislumbrando possibilidades, ideias, né? Uma demanda que a gente tem aqui é de anexar documentos extraídos do CIAF e anexar dentro dos processos do SEI, né? Eu estou pensando, por exemplo, daria para criar um robô desse daí, tipo Power Automate, navegando na tela do CIAF, Luigi? Aqui a gente usa o CIAF mesmo do governo federal, né? Eu trabalho CIAF Web. é o ROAD, Terminal ROAD. Ah, é? Os Dá para dois, na extrair verdade. documento do CIAF Tela Preta? Os dois, na verdade. A gente usa o web e o ROAD também, mas os comprovantes eu trabalho na contabilidade aqui de uma universidade federal, que é a Federal do Tocantins. E os comprovantes, por exemplo, comprovante de pagamento, comprovante de retenções, que a gente vai colocando dentro dos processos, são feitos manualmente, né? Eu estava aqui vislumbrando a possibilidade de tentar fazer isso de uma forma. Aí eu estou pensando, por exemplo, se fizesse um robô desse que fizesse o ROAD, gerar o PDF, né, capturasse o número do processo, né, depois daria para fazer talvez não precisasse desse Power Apps que você usou, Sim. né? Mas aí eu já vislumbrei, por exemplo, você usa ele para gestão orçamentária. Aqui a gente tem um sistema de solicitação de empenhos que é bem faz parte de um ERP, mas ele não é muito bom, não é muito flexível, né? Já estou com ideias, daria para usar esse teu sistema essa mesma abordagem que você usou. Acho que você não me mostrou o retorno da API, por exemplo, quando você manda um QDD desse, ele lá no teu sistema, ele te retorna com o número do documento. Como é que tu vai controlando o que foi gerado lá, o que foi gerado pelo SEI, ou, aliás, o que foi gerado pelo pelo C10 aí, pelo seu programa, o que foi gerado manualmente, ele lê o que foi gerado manualmente, sabe, essas questões assim, você usa só o aplicativo, você faz manualmente também, e aí se você faz manualmente, ele consegue compreender que fez algum manualmente, sabe, esse tipo de acompanhamento. Sim. Vocês têm essas necessidades aí? Aqui dá para ver. Esses que foram feitos pelo aplicativo, e aqui a gente tem adicionar passivo. Então, o que é feito fora do aplicativo, o pessoal vem e adiciona aqui na mão. Por quê? Porque eu não vi necessidade de fazer automático isso, porque são poucos que a gente faz na mão. Beleza. E Mas aí essa base de dados aí, eu você está salvando em planilhas mesmo ou você está ligando em um banco de dados? eu ligo no banco de dados do SharePoint. SharePoint, ok. Porque aqui a gente usa tudo do Office 365. Mas aí você falou do CIAF, as nossas automações de CIAF, elas são tão avançadas, tipo assim, a gente usa tanto aqui que em Minas é raro ver alguém fazendo CIAF na mão. Vocês usam também o CIAF, o CIAFEM ou o CIAF mesmo? O CIAF de Minas, eu não sei qual que é, desculpa. Ah. Porque eu não mexo com isso, eu só faço automação, eu sou o menino do robô. Por exemplo, as automações de CIAF em todos os sistemas tela preta são muito fáceis porque é só mandar tecla. Então aqui é enviar teclas, enviar teclas, enviar teclas. Que no Selenium ia ser tão fácil quanto, aí o Sérgio sabe muito bem disso, que é só mandar uma tecla. Mas aí é isso, tipo assim, aí tem, tudo é feito pelo Automate hoje em Minas. Então empenhos, todos, registro, reforço, tudo é pelo robô. Cancelamento, liquidação, pagamento, quase tudo aqui na C10 a gente faz pelo Automate. Aí a nossa equipe do financeiro tem uma gama enorme de robôs que a gente desenvolveu e eles fazem, e eles lidam com os robôs sozinhos. É isso.
Não, Rogério, eu não sei se o Rogério tá falando, ele tá mutando. Não, tô aqui processando aqui mentalmente, mas parabéns mais uma vez aí pelas iniciativas. Aí, parabéns pro Sérgio, eu só peguei carona. Na verdade, parabéns para todos que estão no grupo, que sugeriram a ideia, né? Que falaram, aprovaram a ideia. Então, eu só lembrei, né? E coloquei, vamos fazer determinar qual dia. Então, é um começo. Eu acho que a gente pode já pensar nos próximos encontros, para não deixar, tipo, esquecer, né? E aí tentar motivar o pessoal. Cada dia todo mundo aprender um pouco mais. Por falar em aprender um pouco mais, né? Aí, na coisa, eu tinha, o senhor da busca tinha sugerido de colocar possibilidade de como aprender, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que perguntar. E aí ela tentando fazer, vai surgir um problema. E aí na hora que surgir um problema, aí tem como perguntar, tá? Tem uma pasta do Google Drive que tem esses arquivos que eu usei aqui. Um grupo do Telegram que eu criei após um curso em 2020. Tem o pessoal lá que trabalha com Selenium, e Selenium e VBA, né? O grupo é Selenium e VBA, só que não é voltado para C, então é voltado para automações em geral. O link do WhatsApp que está nessa apresentação aí é o link do grupo do Seilab, né? Porque a gente consegue trocar algumas ideias interessantes ali. Eu acredito, talvez pode ter pessoal aqui que está na live, mas não esteja no grupo do Seilab. Seria interessante entrar. E esse link do Guru 99 aí é um dos melhores resumos sobre como começar. É bem o inicial mesmo, tá? Ô, Sérgio, não dá para clicar nos links. Não dá. No caso, está só uma apresentação. É. Eu vou mandar um link no grupo para vocês terem acesso aí, tá bom? Só um pouquinho. É isso aí, gente. E aí eu vejo muita gente reclamando do Power Automate, eu sou da igreja do Power Automate, né? Então eu tenho que pregar. Quem tiver dúvida, quem teve uma experiência ruim, pode entrar em contato comigo, aí eu dou um help para vocês, porque eu acho que é muito boa a ferramenta. Quem quiser explorar mais o Selenium, o Sérgio mostrou quanto que ele já está avançado, que eu não faço a menor ideia de Selenium, Sérgio. Programei muito pouco de Selenium, mas aí eu me coloco à disposição, e eu tenho certeza que o Sérgio também se coloca à disposição, né, para tirar essas dúvidas. E o Papai Chat GPT também é excelente para tirar essas dúvidas, gente. Sim, até eu queria incluir um pouco aqui uma outra coisa. Para quem não tem nenhuma experiência com Selenium, eu costumava indicar até recentemente começar com Selenium IDE. Você vai lá e clica no seu navegador normal com a extensão Selenium IDE e ele vai gravando o que você está fazendo. No final tem como exportar para Python. Ele já funcionaria em Python ali. Mas como eu uso em VBA, então eu pegava aquele código em Python e jogava lá no IA, no ChatGPT, e pedia para ele transformar aquilo para VBA para mim. E funcionava bem. Só que agora parece que o Selenium IDE está depreciado, né? Eu não sei se o pessoal que não tem vai conseguir baixar, então não coloquei isso na apresentação, porque se acaso vocês conseguirem baixar o Selenium IDE, ainda pode ser útil. Vai ser, para quem está começando, é legal, é bem legal. Para quem já tem mais experiência, acaba deixando o Selenium IDE de lado, né? Mas para quem está começando, o Selenium IDE vai ajudar bastante. Hélio, como que eu convenci? Eu fiquei sabendo que tinha o web service, estava sendo usado. Aí eu marquei uma reunião com a equipe de planejamento de governança eletrônica do meu estado e justifiquei o porquê que eu queria isso. Aí eles não gostaram da minha justificativa. Eu já tinha todo o processo pronto, aí eu falei que ia beneficiar várias áreas do estado. Quando eu falei que ia beneficiar várias áreas do estado, aí eles pensaram e liberaram para mim. Eles falaram que se fosse só para mim, não ia ser bom, porque aí eles iam ter que liberar para um monte de pessoas no estado. Então, acho que com a justificativa certa, talvez você consiga liberar, a instituição liberar, mas foi muita força de vontade, muita politicagem também. O Anthony. Bom dia, tá me ouvindo aí? Sim. Acho que todo mundo apresentou aí, eu vou apresentar aqui, não tem nada a ver com C, né, mas é uma automação. Também sou do Sérgio, né, mas sou da capital, de Rondônia, né? Deixa eu ver se eu consigo transmitir aqui
É, É que surgiu uma demanda aqui, né, que eu desenvolvi ontem, né, demorei acho, uns 2 dias para desenvolver, que é o seguinte, eu tinha... Tá sendo transmitido aí normal? Que a planilha tá aparecendo aí? Sim, tá aparecendo. Tá? Beleza. Tá. O seguinte, sim, nós são dados pessoais que são do diário, né? É o seguinte, tinha essa planilha aqui de Excel, que ela tem um hiperlink, né, que leva para um diário, que nesse diário eles precisavam dar a data a contar, né, de quando saiu a portaria. Aí me contrataram para fazer, né? Aí é o seguinte, como é que eu fiz? Basicamente foi Selenium, né? Eu já tentei pelo Power Automate, não consegui. É fácil, mas ao mesmo tempo é difícil. Então, assim, com Python e algumas bibliotecas, eu fiz o seguinte, um tratamento de dados. Como é que funciona o fluxo para que eu elaborei, né? Ele vem aqui na coluna W, ele abre o diário, ele pesquisa a portaria que está nessa coluna, perdão, na coluna I. E desse I, eu fiz o filtro de dados para ele pegar o a contar, né? Então ele pega esse texto aqui que quando ele acha, né, esse 564 como se fosse, e ele faz um filtro aqui para pegar a data a contar, né, que ele não se repete. Então assim, conseguiria pegar essa informação que é o que eles precisam, que é justamente esse a contar de 1 de janeiro de 2014. Como tem 5.000 servidores a planilha, né? Então são 5.000 linhas, ia demorar muito, né? Aí então assim, basicamente o código, acho que eu não vou entrar nessa parte técnica, eu também sou um programador assim expert, né? Mas é o seguinte, basicamente o fluxo é esse, ele entra na planilha, pega a coluna W, filtra pela portaria, e assim, aqui foi um pouco de conhecimento e muito IA, né? Assim eu vou executar aqui só para vocês verem. Aí outra coisa que eu acho que eu implementei que foi legal foi a questão que, tipo assim, como tem que lidar com o frame do site, eu botei ele para guardar em cache. Vou botar essa gasolina aqui, deixa eu botar mais para vocês verem. Vou botar aqui 150 linhas. Mas basicamente ele executa, tipo assim, acho que uma das vantagens do Selenium é justamente essa, dele executar sem precisar o servidor, a pessoa parar de usar o computador, né? E eu pedi, assim, basicamente a funcionalidade dele é abrir o link, ele guarda o PDF em cache, né? Então ele não baixa o PDF, faz a leitura e devolve para o Excel. Assim, ele faz até que rápido, acho que ia demorar umas 2 horas para ele executar 5.000 linhas, né? E aqui eu fiz tratamento de 1 por 1 para evitar erro, né? Que como assim, por exemplo, deixa eu abrir a planilha aqui, vai terminar. Terminou. Deixa eu abrir aqui novamente. Aqui, ó. Como, por exemplo, aqui se repete a informação, eu poderia até, para quando ele pegasse a mesma portaria, ele só replicasse, né? Mas como pode ter erro, então eu preferi que ele desse 1 por 1. Então, basicamente é assim, ele demorou acho uns 20 segundos para fazer os 50, né? Mas acho que ele demora umas 2 horas para fazer os 5.000 linhas, né? Mas basicamente é isso, acho que não tem nada, eu não ia falar, mas não tem nada a ver com SEI, né? Mas eu vi que tinha oportunidade, é isso. Então, se servir para alguém de vocês, tem essa possibilidade aí, um Python em algumas bibliotecas, tá bom? É isso. E Anthony, 2 dúvidas. Claro. Primeiro, você não encontra dificuldade de... num lugar tem o a contar certinho, no outro lugar tem um a, tem 2 espaços, aí depois tá a contar. Algum erro desse tipo? Ou você Então, eu enfrentei porque é o seguinte, deixa eu abrir aqui para mim novamente. Se eu não me engano, bem no começo, que eu desenvolvi ontem, né, esse aqui. Deixa eu ver. Essa portaria aqui, ó. 551, só para mostrar a dificuldade que eu enfrentei. Né? É que, por exemplo, aqui a portaria, essa aqui de baixo, 34, e ela se replica aqui no depois. Né? Então, assim, para uma pessoa é fácil identificar, né, que é na outra linha. Então, basicamente, eu fiz aí depois eu posso mostrar o código para quem quiser, né? Eu estou apontando aqui na tela, vocês não estão vendo, foi mal. Basicamente, eu fiz aqui para ele continuar o texto, né? Porque
foi a primeira vez mexendo com essa biblioteca de PDF de leitura, então eu não sabia exatamente como ele identificava que, por exemplo, aqui são 2 páginas em um PDF, né? Então, assim, a IA me ajudou, então eu não vou saber explicar exatamente como ele trabalha. Mas eu basicamente pedi para ele continuar o texto, como se fosse, e ele ligar e fazer o filtro, né? Então, assim, no PDF, ele tem 3 a contar, mas o próximo a contar do 3, 4 dessa portaria seria aquele. Então, basicamente, o filtro é esse: é identificar a portaria que tem na coluna, e o próximo a contar é o que eu preciso. Então, independente dele ter 3 ou 5 a contar, ele vai considerar o que segue depois dessa portaria. Não sei se ficou bem explicado, mas é isso. Eu entendi. É só uma preocupação que seria daquele, tiver com uma redação ali errada, vamos supor, Sim. é lógico que a gente presume que numa publicação dessa não era para ter erro, né? Mas vamos supor, tem algum erro ali. E aí, ele, em vez de pegar aquele a contar, ele encontre o a contar do outro, entendeu? Sim. É só uma verificação para contar, E talvez. é justamente, Tem que estar tantas linhas abaixo daquele. sim, é justamente por isso que, tipo assim, eu poderia deixar mais simples, demorar, sei lá, 10, 15 minutos, quando ele pega essas portarias repetidas, né? Que seria o mesmo valor, o mesmo a contar, né? Mas eu botei justamente para ele ir um por um, para não ter, assim, se ele for errar, vai ser pouca quantidade, né? Mas assim, até onde eu fiz, eu pedi para ele executar até 500 linhas, ele não teve erro, né? Então acho que, assim, ele tá bem estruturado. Obviamente, se for outro PDF, teria que mudar a questão dos filtros, né? Mas acho que para esse tipo de PDF, eu achei que ele não tá errando. Entendi. Muito bom. Uma outra dúvida eu até uso raramente, mas eu até uso o Selenium no Python, mas uma dificuldade que eu encontrei é a questão de tratamento de erros. É limitação minha mesmo, porque assim, sou bem básico no Python, né? Como é que você faz esse tratamento? Quando acontece uma coisa que não está prevista, ele quebra no meio ali, ou você tem como tratar e seguir adiante a partir dali? Então, eu botei para ele me falar quando ele encontra um erro, né? Que ele vai executar, ele vai continuar seguindo normalmente. Mas, por exemplo, essa questão das linhas, né? Que pode ser que encontre diferentes padrões, né? Por exemplo, eu botei o padrão principal, que é esse aqui, assim, até para mim é um pouco difícil entender, né? Não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, o primeiro padrão que eu identifiquei fazendo as pesquisas foi esse. Aí, o que eu fiz? Eu fiz 2 fallback para caso aquele padrão não seja encontrado, ele trabalha com esses 2. Que, a princípio, foi justamente aquele daquela quebra de linha do PDF, né? Que executa como se fosse a segunda página, mas na mesma página, né? Então, esse fallback 1, ele conseguiu identificar. Então, quando ele não consegue executar o primeiro, ele tenta executar o segundo, que é um padrão diferente, e, posteriormente, o outro, né? Então, assim, quando ele não identifica nenhum dos 3, aí ele vai me retornar um erro aqui no prompt, no terminal. Ele fala, né, processo baixando PDF, processo PDF, data inserida. Caso ele não consiga, ele ia identificar, aí botaria o texto que eu quisesse, né? Mas ele identifica e consegue e continua executando mesmo depois de encontrar um erro. Mas, assim, se fosse o caso dele parar, né, também, né? Mas acho que é isso, é só mais para título de conhecimento, né? Vai que algumas pessoas têm esse problema aí, que realmente tem como fazer. E, assim, eu não sou nenhum expert, né? Então, assim, é um pouco de vídeo ali para uns 2, 3 dias estudando. E muita IA, acho que qualquer pessoa consegue fazer isso aqui. É isso aí. Bacana, bacana. Pessoal, tem mais alguma coisa a acrescentar por aí? A Chile deu os parabéns aí. O Tiago, Luiz, o Tiago perguntou quais são as bibliotecas que você utilizou para tratar o PDF. Oi, alô? Será que eu não estou ouvindo? Anthony? Opa, perdão, eu entendi, Thiago. Então, eu usei o PyPDF, que é o principal para ele fazer essa tratativa dos PDF, aí o Selenium para abrir o link, né? E só. Aí o OpenPy também para fazer a leitura.
Mas assim, eu vou tentar subir, porque como não tenho dados pessoais aqui, eu vou tentar subir isso para um Git e disponibilizar lá quem quiser olhar, jogar se pegar o código e jogar no IA para tentar explicar o que está acontecendo, né? Eu acredito que vocês que dá para replicar onde vocês forem usar, tá bom? Bacana. O Hélio perguntou aí se alguém tem algum código no Selenium para criar um documento SEI. Talvez alguns colegas podem ter, eu não tenho, que não é uma rotina, vamos dizer assim, repetitiva para mim. Mas dá para criar facilmente, não dá trabalho não, tá? Alguém colocou ali, uma dificuldade que tem aqui com o Selenium é que o código do C altera muito e acaba quebrando o robô. Isso provavelmente é a forma com que você identifica os elementos, tá? Se você identificar os elementos, por exemplo, com um XPF full, completo, ele vai quebrar muito fácil. Agora, se você identificar o elemento com um XPF relativo, ou com uma identificação com as características do elemento mesmo, muito provavelmente ele vai ser difícil de quebrar, tá? Geralmente ele quebra quando tem atualização do C3 para o 4, do 4 para o 5, aí muda ali o nome dos elementos, alguma coisa um pouco mais complicada, aí quebra e você reconstrói, né? Mas é só pegar o novo nome dele, entendeu? E aí, essa questão da identificação dos XPF relativos, você pode jogar aí no Google XPF relativo e procurar no W3C, tem algumas coisas bem legais lá que dá para usar. E aos poucos, conforme a gente for conversando, dá para compartilhar algumas ideias também. É isso aí, pessoal. Já são 9h35. Tinha mais coisa que eu poderia compartilhar hoje. Tem um negócio da extensão. É lógico que é bem um quebra-galho aqui, mas só que vamos deixar para outra oportunidade, tá bom? Beleza? Vamos encerrar por hoje? O Anthony já deu um bom trabalho. Valeu, José. Até a próxima. A gente marca lá no Ceilab, né? Desenvolve alguma coisa. Valeu, um abraço.